Gostaria de começar pelos agradecimentos devidos, e que são muitos, pois nenhum de nós é aquilo que é sem uma enorme, complexa rede de relações, das quais muitos estão aqui presentes. Vou tentar ser telegráfico para não ocupar a noite toda e peço desde já desculpa se deixo alguém por nomear. É impossível ser exaustivo, felizmente. Os presentes são todos amigos, não do Facebook, ou pelo menos não só do Facebook, e não estão todos presentes, o que é, para mim, de facto, muito significativo. Nunca tive, assim, a percepção do que isso significava. Agradeço, antes de mais, à Conferência Episcopal Portuguesa, através do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e à Fundação Ilídio de Pinho, por esta distinção que desmesuradamente me honra. Basta ver a lista, de facto, dos premiados anteriormente, e, ao mesmo tempo, me incentiva e me responsabiliza, uma vez que, assim espero, ainda tenho uns anos para trabalhar. Agradeço a todos vós aqui presentes por aquilo que cada um e cada uma significa na minha vida e pelo carinho demonstrado com a vossa significativa presença. Para além das relações institucionais, que estão muitas aqui também representadas, são sobretudo as relações pessoais que nos unem. Por isso agradeço, acima de tudo, aos amigos, que são todos os presentes, precisamente pela amizade. E penso que é aquilo pelo que devo ser mais agradecido. Agradeço à minha família de origem, aqui significativamente representada, e faço simbolicamente na pessoa da minha mãe, aqui presente, e na pessoa do meu pai, há muitos anos falecido, e por isso presente de outro modo, mas não menos significativo. Para além de me darem a existência como dom, criaram as condições, também como dom, e merecido, cada um à sua maneira, para a minha formação, nomeadamente para o estudo da teologia, que resultou no que tem resultado. Agradeço à família que, entretanto, me foi dada, também gratuitamente, e também significativamente presente e simbolicamente representada aqui na minha esposa, Olga, uma vez que os nossos filhos estão todos fora do país neste momento, por bons motivos, e por isso também presentes de outro modo. Têm sido eles, sem dúvida, os primeiros insubstituíveis companheiros desta viagem, apoiando o percurso e, sobretudo, acolhendo paciente e generosamente os sacrifícios que um certo grau de dedicação sempre implica. Agradeço à minha família de formação, nomeadamente aos seminários de Braga, representados aqui no atual reitor, à Arquidiocese de Viana, representada no seu bispo, e que é a minha diocese de origem, a Diocese de Viana, e a Arquidiocese de Braga, na pessoa do seu arcebispo. Eu confundo sempre diocese com arquidiocese, porque o primeiro bispo de Viana foi arcebispo. Portanto, já discutimos isso em tempo. Exatamente. Exato. Trata-se de uma multidão de mestres, a família de formação, e companheiros também, alguns aqui presentes, que me acompanharam no tempo todo de seminário e que muito me enriqueceram e fizeram uma boa parte daquilo que sou. Foram 13 anos de seminário. Permito-me referir duas figuras que se destacam e representam muitas mais, pela sua grandeza e pela sua simplicidade, e penso que todos os outros não levarão a mal. O maestro Manuel Faria, já falecido, como o mestre dos mestres, a quem devo grande parte da minha componente musical. E o professor Manuel Costa Santos, aqui presente, a quem devo grande parte do meu entusiasmo pela teologia, se não todo. Evoco também os representantes das variadas instituições culturais, cívicas, académicas e políticas aqui presentes, que têm significado muito na minha relação com o cotidiano da nossa existência humana comum, independentemente das confissões e profissões religiosas. Com eles, sobretudo na minha recente atividade política, de passagem, ainda sou presidente de uma Assembleia de Freguesia, cujo presidente está aqui presente.
Com eles tenho aprendido muito, antes de tudo a respeitar aqueles que se dedicam à construção do bem comum e à causa pública com elevadíssimo sacrifício de si mesmos, sobretudo a nível da política local. Evoco também todos os parceiros da Universidade Católica, nomeadamente e concretamente aqui em Braga e aqui presentes, que connosco têm colaborado numa missão comum. Agradeço à minha família de trabalho, a atual, a Universidade Católica Portuguesa, aqui representada pela sua reitora e várias colegas, neste caso todas senhoras, da equipa reitoral, assim como aos diretores das faculdades do campus de Braga, da Faculdade de Filosofia e do Núcleo de Braga, da Faculdade de Teologia. E os numerosos colegas docentes aqui presentes, colaboradores também. De forma especial agradeço aos meus alunos, presentes e passados, que já são muitos, pois são a principal razão de ser deste trabalho. O meu trabalho é realizado essencialmente como reação, em certa medida, às provocações, sobretudo dos alunos. De forma especial, portanto, agradeço-lhes a eles. Tendo sido esta a instituição, a Universidade Católica, feita de pessoas, evidentemente, que tem possibilitado a elaboração do trabalho que agora é alvo desta distinção. E, nesse sentido, enfim, não considero que a distinção seja exclusivamente individual. Há uma ligação muito próxima entre o que tenho feito e a instituição que tem possibilitado aquilo que eu tenho feito. E aproveito esta referência à Universidade Católica Portuguesa e no seu seio à Faculdade de Teologia para tecer algumas considerações sobre os desafios ao trabalho teológico nos dias de hoje, que também me foi solicitado que assim fosse. Falo-ei a partir da minha perspectiva, evidentemente, que não é a única, nem pretende sequer ser a mais acertada. É evidente que o Ministério da Teologia pode conhecer vários enquadramentos, nomeadamente no interior da comunidade eclesial. Mas eu permito-me interpretar este prémio como reconhecimento e valorização de um estilo de teologia que não se limita a refletir a vida interna da Igreja, mas que procura contribuir para o debate sobre a vida comum a todos os humanos, em todas as suas dimensões. Nesse sentido, interpreto este reconhecimento não apenas como valorização de um trabalho individual, como já disse, o que é sempre, de facto, muito discutível, mas como valorização simbólica de um perfil e um estilo que se considerou ser representado pelo meu trabalho nas últimas décadas. Trata-se da elaboração de uma teologia universitária em permanente atenção ao debate cultural contemporâneo. Nesse sentido, valoriza-se explicitamente o trabalho da Faculdade de Teologia em Portugal ao longo dos últimos mais de 50 anos. E reconhece-se que esse trabalho é muito importante para a vida da Igreja, uma vez que o prémio vem da parte da Conferência Episcopal, na formação dos líderes eclesiais e na reflexão crítica sobre as dinâmicas culturais do nosso tempo. Reconhece-se também, pela mediação da teologia, a importância do contributo da fé cristã para o nosso mundo comum contemporâneo. Ora, este paradigma de teologia distingue-se de um paradigma exclusivamente centrado na reflexão sobre a vida interna da comunidade eclesial ou sobre elementos exclusivamente focados na tradição cristã ou mesmo eclesiástica. Não que se recuse validar esse trabalho interno, aliás, absolutamente necessário, mas considera-se insuficiente e, se assumido como exclusivo, mesmo perigoso, porque não permite um certo grau de intervenção pública da teologia, alimentando problematicamente um potencial espírito de seita ou de bolha da parte da Igreja. Ora, uma teologia universitária, e tem sido a essa que eu tenho preponderantemente dado voz, sem negar a importância da tradição eclesial e cristã, tem sobretudo dois objetivos fundamentais: fazer ouvir a voz teológica no concerto dos saberes e das realizações culturais e fazer ouvir a voz dos saberes e das culturas no interior da voz teológica. Reconheço que o primeiro aspecto, no mundo pós-secular e plural em que vivemos, é mais difícil, pois o eco do discurso teológico no espaço público continua a ser muito limitado. Pessoalmente, considero que tenho conseguido colocar essa voz em alguns ambientes, não especificamente eclesiásticos, como é exemplar o caso do professor João Loureiro. No seu estatuto de académico de uma área diferente da teologia,
tem tido a generosidade de ler o que tenho escrito, acompanhando as minhas propostas de forma profunda e exigente. Diria, contudo, e acho que não me engano de modo nenhum, que deve ser o único, entre teólogos e não teólogos, que leu tudo o que escrevi, conseguindo ao mesmo tempo uma síntese e uma análise admiráveis. Garantidamente. Garantidamente. Aliás, devo dizer que tive de novo a sensação estranha que já tinha tido uma vez em Coimbra, numa situação dessas. Sim, eu sei. Muito mais coisas, mais completo e, quer dizer, ouvindo o que fiz, não foi só o que fiz eu, evidentemente, a partir da sua apresentação, parece muitíssimo melhor do que aquilo que fiz. Claramente, claramente. Aliás, algumas coisas já me tinha esquecido que tinha dito. Não conseguimos abarcar tudo. Eu acho que, nestas circunstâncias, a nossa pequenez ainda cresce mais. O que é estranho, primeiro porque duvido que o que escrevi mereça tal esforço, e é sério, não é a brincar. Segundo, por não se tratar de um teólogo de profissão, embora acho que deve ter lido mais teologia do que muitos teólogos de profissão. Este segundo aspecto, contudo, é para mim especialmente significativo, o de não ser teólogo de profissão, pois vejo aí realizado um dos objetivos que desejaria para o que escrevi, ser lido e levado suficientemente a sério por não teólogos, embora considere que, enfim, isso acontece muito limitadamente. Isso dá também especial relevo à minha gratidão em relação ao professor João Loureiro, que tão generosamente aceitou fazer esta magistral apresentação que hoje fez, e ele sabe muito bem que lhe estou muito grato. Mas sejamos honestos, trata-se de um caso raro. A teologia, nem a que é escrita por mim, nem a que é escrita por quase todos os meus colegas, alguns dos quais aqui presentes, não é muito significativamente acolhida no espaço público, como seria desejável, e acredito até que benéfico para todos, pois a sua voz poderia ser muito pertinente na busca e nas propostas para a construção de um mundo comum muito para além das identificações até estritamente religiosas. No conjunto daquilo que tenho escrito, penso que tenho tido mais êxito na tentativa de fazer ressoar a voz dos saberes e das realizações culturais no interior do discurso teológico. E considero isso essencial para a própria compreensão da fé e para as dinâmicas da comunidade eclesial, evitando por esse caminho o seu encerramento na tal bolha estranha ao mundo. E tenho feito essencialmente pela mediação da filosofia e de filosofias, sobretudo de filosofias contemporâneas. Simplesmente porque me sinto mais à vontade no mundo da filosofia do que em outras áreas do saber. Mas acho possível e até importantíssimo, e está a ser feito, fazê-lo também por mediação de outras áreas do saber, nomeadamente no campo das ciências sociais e humanas e das artes. Não será bem um saber. É claro que isso não significa qualquer afirmação de que as diversas elaborações de pensamento filosófico constituam o critério último e infalível do discurso teológico, mas constituem desafios a ser levados a sério que permitem repensar a teologia e a respectiva tradição. Ao mesmo tempo, no processo de interpretação de vários contributos de certos pensadores contemporâneos, parece-me perceber uma proximidade muito grande ao pensamento teológico, sobretudo em alguns, que são cultos teologicamente, e vice-versa, o que permite uma posição muito fluida e até, certo ponto, híbrida, pouco preocupada em traçar fronteiras demasiado rígidas entre teologia e outros modos de aproximação à realidade. Academicamente, pode ser adequado estabelecer com clareza essas fronteiras. Nós estamos habituados, enfim, a estabelecer as regras de cada área científica. Mas a realidade é mais complexa do que os limites que lhe colocamos, muito mais do que os limites que os académicos lhe colocamos. É nesse sentido que tenho defendido e penso que praticado uma teologia na fronteira, ou mesmo como fronteira. Gostaria de terminar, embora ainda com algo para dizer, a minha intervenção, que é muito mais de gratidão pelo que me foi possível ter feito até hoje, do que até de autorreflexão sobre aquilo que fiz, precisamente com um pequeno esboço de um conjunto de desafios que se colocam atualmente aos humanos e que são, inevitavelmente, também desafios colocados à teologia, enfim, partindo do pressuposto que os teólogos também são humanos.
numa perspectiva algo geral, diria que o peso dos sistemas nas formas de vida contemporânea exige uma especial vigilância de todos nós, em especial da academia, articulada num pensamento crítico sobre as diversas dimensões da nossa realidade comum, nomeadamente a dimensão política, económica, religiosa e mesmo tecnológica, onde os sistemas predominam. No cerne desse pensamento situa-se, de momento, a questão antropológica como uma das mais agudas. Estamos, de facto, perante circunstâncias algo inauditas e inéditas relativamente à reconsideração ou desconstrução do estatuto dos humanos no conjunto da realidade. Quem somos nós, afinal? Existe, por isso, uma reflexão transdisciplinar de ampla envergadura sobre alguns pontos nevrálgicos da relação do humano ao resto do mundo. Em primeiro lugar, numa dimensão algo tradicional ainda, exige-se-nos um debate sério sobre a relação dos humanos uns com os outros. Qual a configuração das comunidades humanas num contexto de globalização, por exemplo, no pretenso horizonte de uma única comunidade? Será essa comunidade dominada pelas tradicionais forças colonizadoras ainda? Ou é possível pensar a comunidade humana de modo diverso, na pluralidade das suas configurações, na debilidade das suas articulações, numa interdependência claramente assumida, na abertura às diferenças que nos constituem? E como dar corpo, nas relações concretas e locais presentes, à universalidade da vocação humana à relação com o outro? O que possa significar a voz teológica no interior desse debate ficou suficientemente enunciado, por exemplo, na encíclica Fratelli Tutti, que é uma tentativa de proposta muito conseguida, quanto a mim, relativamente à discussão sobre a comunidade humana global, local. Mas a questão está longe de estar resolvida e mesmo de estar desenvolvida, mesmo com Fratelli Tutti. Depois, exige-se-nos o alargamento do horizonte de debate, porque se agudizou a consciência do significado da relação dos humanos à realidade não humana em que vivemos. Isso traz ao debate velhas perspectivas, mas também perspectivas inéditas, que exigem uma reconsideração do nosso lugar no planeta e também da nossa função relativamente à Terra. Se as posições extremas, ditas pós-humanistas, que negam qualquer especificidade do humano, seremos como qualquer animal ou como qualquer objeto, que conduzem à negação de uma responsabilidade específica do humano até, são claramente insuficientes, a colocação do problema não deixa de fazer sentido e exigir um debate aberto. Depois temos a relação do humano à tecnologia, hoje configurada digitalmente e aprofundada como inteligência artificial. Mais uma vez, entre aquelas posições extremas, transhumanistas, que sonham com uma espécie de divinização do humano através da sua transformação e transfiguração tecnológica, e o outro extremo da demonização da tecnologia, existem infinitas possibilidades de integração dos humanos e das máquinas. É sobretudo ao nível do uso cotidiano dos recursos digitais, muitas vezes já inconsciente ou implícito, como no caso da internet das coisas, que funciona por si e nós vivemos com ela, praticamente, e o resto vamos utilizando sem dar por ela, que podemos debater de forma mais equilibrada o impacto antropológico da tecnologia e as transformações que comporta, seja a nível psíquico, pessoal, seja a nível social, na reconfiguração do espaço público e até do espaço político, claramente. Mas já é impossível pensar os humanos reais do nosso tempo sem esta dimensão. Pode parecer que as questões enunciadas pouco tenham a ver com o discurso teológico. Mas o problema de fundo está precisamente aí. O discurso teológico não é, em primeiro lugar, apenas para ambientes eclesiais, onde todos estes assuntos, apesar de tudo, têm o seu lugar também, e relativo a problemas tipicamente eclesiásticos. Aí não. Que muitas vezes se pervertem no seu umbiguismo estéril, como muito bem sabemos.
Depois, e talvez por efeito do discurso teológico, as próprias comunidades eclesiais e toda a estrutura da Igreja têm de estar permanentemente envolvidas e interessadas nas questões significativas da humanidade, sobretudo naquelas que tocam a convicção fundamental do que seja o humano e do que seja o seu sentido sobre a Terra. A teologia deveria, por isso, falar para fora, a partir de dentro, e falar para dentro, a partir de fora. E isso não como alternativa, mas no fluido movimento permanente de vai e vem, como quem muito natural e descontraídamente passa fronteiras. Porque até a ideia clara e distinta de um dentro e um fora da Igreja, ou do mundo, é altamente problemática, por ser demasiado dualista. O que é que significa dentro e fora? Distinguir é benéfico e mesmo necessário. Separar é normalmente prejudicial ou mesmo perigoso. Já o dogma cristológico de Calcedónia nos recordava. Evitar a confusão entre o humano e o divino nunca poderá significar separá-los, como mundos à parte. À teologia basta ser fiel a este princípio. Um dos modos da encarnação do pensamento teológico é a sua contextualização cultural. Sempre se praticou desde as primeiras tentativas patrísticas. Nesse sentido, a teologia que praticamos aqui, eu e os meus colegas, é uma teologia contextualizada na Europa. É claro que a Europa, nomeadamente a Europa atlântica, a nossa portuguesa, não pode ser pensada sem a sua relação ao resto do mundo. Hoje, mais do que nunca. Mas será sempre uma relação a partir desta perspectiva. Isso coloca dois desafios. Pensar-nos em relação aos outros diferentes de nós e pensar-nos nos dinamismos internos, eventualmente identitários ou não identitários da Europa. Quanto ao primeiro aspecto, estamos perante os desafios do denominado pensamento decolonial ou pós-colonial, no qual estamos inevitavelmente envolvidos. Há, neste campo, a possibilidade de desenvolvimento de uma fértil relação com a América Latina, com a África e com a Ásia, que a nós portugueses nos dizem especial respeito, em cujos contextos o impacto do pensamento decolonial sobre a teologia é já notório, com muitos radicalismos, evidentemente, como acontece em todas as ocasiões. Quanto ao segundo aspecto, penso que há pelo menos dois caminhos promissores, a questão interna à Europa. Por um lado, a relação da teologia com a política de acolhimento do outro diferente de nós, nomeadamente na questão das migrações e dos refugiados, e que nos toca diretamente à Europa internamente. Uma teologia completamente alheia a esta questão não é uma teologia atenta à realidade, concretamente aqui na Europa agora. Por outro lado, tendo em conta a rica tradição europeia, há percursos muito interessantes na relação da teologia com o que poderíamos chamar o mundo da cultura, nomeadamente o mundo das artes, no sentido mais abrangente, e que na Europa temos uma rica tradição. Temos aí parceiros desafiantes, que procuram interpretar o mundo comum em formas muitas vezes próximas ao discurso teológico, como aliás vimos em alguns dos homenageados nos anos anteriores. Em todos estes aspectos, a teologia não está só, pois a academia conhece já interessantes percursos por parte de outros saberes, no sentido muito próximo ao que já referi. Como tal, se quisermos que a Igreja não se feche no seu gueto, que não é nem nunca foi, e quando é, perverte-se, e se desejamos que a teologia europeia preste um serviço à relação da Europa consigo e com os outros, na busca de um mundo comum, a teologia terá de entrar num trabalho transdisciplinar muito enriquecedor. E não há melhor contexto para esse trabalho do que a universidade, seja católica ou não. No nosso caso, é sobretudo a partir da Universidade Católica que esse trabalho teológico pode ser desenvolvido. Sem esquecer que a Universidade Católica se insere num universo universitário mais vasto, como é evidente, e com o qual estamos em permanente diálogo também e permuta, e num horizonte social e humano, até um horizonte planetário, terráqueo, se quisermos, ao serviço do qual todos nós estamos. E é aí onde se insere o serviço teológico que eu também, enfim, considero ir realizando. Era isto que tinha para vos dizer, mas não gostava de terminar muito teologicamente. Gostava, sobretudo, de agradecer a vossa presença significativa
E este é um dos campos, o campo da amizade pessoal-social, é um dos campos onde os discursos são mais fluidos. Ou seja, tanto faz que seja discurso teológico, como filosófico, como literário, como artístico, como seja o que for, ou como nada disto, a amizade é uma realidade para além e anterior a todos os discursos. E, nesse sentido, acho que é o exemplo claro, diríamos, de um objeto sobre o qual todos nós nos podemos debruçar, incluindo a teologia, sobre a qual, aliás, a teologia se tem debruçado também. Mas, neste momento, interessa-me menos a reflexão teológica sobre a amizade, interessa-me muito mais a vossa amizade demonstrada na vossa presença hoje à noite. Sou o mais agradecido de todos aqui hoje. Muito obrigado.